nesse momento, a gente está passando por um processo, as almas mais antigas principalmente, de se libertar desse processo com maior facilidade. Então, existem, né, a boa notícia é que o nosso campo quântico, esse campo quântico onde tem, deixa eu colocar aqui, de uma forma mais superficial, que eu não vou poder me aprofundar, aonde que ficam essas crenças, essas cargas emocionais? A gente tem um corpo físico, temos um corpo etérico, que é um corpo igual ao nosso, tanto anatomicamente quanto fisiologicamente. Se eu tenho uma mão física, eu tenho uma mão etérica. Se eu tenho um fígado físico, eu tenho um fígado etérico. Então, o corpo etérico ele é muito parecido com o corpo físico, só que é mais sutil. É onde atua a acupuntura, é uma interface do corpo etérico. E nós temos o corpo mental e o corpo emocional. As crenças nossas, tanto as positivas quanto negativas, elas ficam no corpo mental. E as cargas emocionais relacionadas a essas crenças ficam no corpo emocional. Então, a boa notícia é que esse campo quântico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, é onde ficam as crenças e as cargas, né, de sofrimento, eles são, digamos assim, como é que a gente pode dizer assim? A gente pode fazer modificações neles, né? Então, a gente pode, digamos, hoje tem muitas técnicas, muitas abordagens que permitem a gente fazer a mudança das crenças e das cargas emocionais que fazem parte desse campo. De uma forma geral, o que a gente chama de abordagens quânticas. Eu vou colocar algumas aqui. Coloca aqui aquelas que eu mais uso, que eu mais conheço e uso no meu dia a dia, mas tem outras abordagens, né? Então, por exemplo, quando você expande a consciência da pessoa para fazer um trabalho multidimensional, para ir numa vida passada, reconhecer aquela experiência, você vai usar técnicas terapêuticas que você vai mudar aquela crença e vai retirar aquela carga emocional. Então, você pode fazer mudanças no corpo mental, no corpo emocional. Quando você usa um floral, o que é um floral? O floral, ele não tem a parte física da planta. Na verdade, o Dr. Bach desenvolveu uma maneira de pegar a carga energética da planta, a aura da planta, e colocar num vidrinho. Então, quando você tem um floral aqui, você tem a energia da flor, e quando você toma essa energia da flor, ela não vai atuar no teu corpo físico, ela vai atuar no corpo quântico, nos chakras e na aura, no corpo emocional, no corpo mental. A aromaterapia, ela pode atuar tanto no físico, mas pode atuar também no corpo emocional, no corpo mental. Um determinado cristal que você tenha, ele tem também uma parte energética, essa parte energética atua no nosso campo energético. Ali, a mãos de luz, que é a massagem quântica multidimensional, que seria o reiki, né? Quando você faz uma técnica de imposição de mãos, essa energia que você está sendo canal, ela vai atuar no corpo emocional, no corpo mental. Então, aqui algumas abordagens, que são as que eu mais uso no meu dia a dia. Mas hoje em dia tem muitas abordagens. Por que nas últimas décadas, principalmente nas últimas décadas, muitas abordagens quânticas estão vindo à tona, né? Então, quem acompanhou, nossa, foi muito grande a quantidade de técnicas que ainda estão aparecendo, que atuam nessa frequência do corpo mental e do corpo emocional. Para quê? Para ajudar a gente a se desfazer dessas crenças que nos limitam. Porque para não ficar mais tendo que, entre aspas, naquela visão do karma de você ter que pagar e ficar revivendo o sofrimento. Então, nesse momento, vale a pena você investir em você fazer transformações profundas em você.
Por que que é importante, por exemplo, faz uns 2 anos e meio que eu faço as lives todos os... Antes, na quarentena, era 2 vezes por semana. Hoje é todos os domingos. Por quê? Porque quando você faz uma meditação, você eleva a tua frequência para que os seres de luz possam ir ajudando você. Tem muitos seres de luz hoje, sejam extraterrestres, sejam mestres ascensionados, não importa, que estão dando apoio para que a gente faça essa mudança. E quando você para, faz uma respiração, você abre o campo para que você possa receber essa ajuda. Primeiro, os seres de luz, eles não podem interferir numa coisa nossa que é o livre-arbítrio. Não pode. Então, a gente precisa desejar, porque a gente veio aqui para aprender através do nosso arbítrio. Então, eles não podem ir lá, mesmo que estão com pena de você, eu vou lá ajudar o Jorge. Não, eles têm que saber que eu estou fazendo um movimento e eu quero ajuda. Tanto se você segue as minhas meditações, eu sempre coloco ali, Mestre Saint Germain está perguntando para você se você permite que ele e a Mestra Kuan-Yin ajudem você, tal. Ou do Arcanjo Miguel, pergunta a você, por quê? A gente precisa estar querendo essa mudança. Além de querer, a gente tem que fazer uma mudança no nosso campo para poder estar recebendo essa energia. Quem já fez curso comigo já sabe, mas não custa repetir. Quando a gente está no estresse, na dor, no sofrimento, na tensão, na ansiedade, na depressão, a gente fecha as portas para os seres de luz e a gente abre as portas para os seres que não estão na luz. Quando a gente está ansioso, preocupado, triste, com raiva, você está de braços abertos dizendo assim, venham alminhas me sugar, venham alminhas me sugar. E os seres de luz não podem fazer nada. Eles só vão poder ajudar a gente quando a gente dá uma relaxada e eleva a nossa frequência. Por isso a importância da meditação, de um relaxamento profundo, que daí com o teu desejo de querer ajuda e você abrindo a porta para eles, eles podem ajudar. Então, não adianta você orar no desespero, que você, orando no desespero, você já fechou as possibilidades de ajuda. Eu brinco sempre que os seres de luz, eles são seletivos. Eles não se relacionam com gente estressada. E a gente também deveria não se relacionar, né? Mas não é que eles são seletivos, é a gente que fecha a porta para eles. Por isso é importante você, nesse momento, se dar espaços de fazer relaxamento, fazer massagem, que a massagem relaxa, naquele momento você se abre, sempre tem seres de luz, fazer essas meditações, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, fazer terapia, buscar qual é a crença, como que você pode transformar isso, porque esse é o momento mais rico que a gente tem.